Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eleições. Já que a gente está em vias de começar as eleições municipais, especialmente em São Caetano, já que estamos instalados em São Caetano, e o nosso convidado de hoje para falar no assunto é uma pessoa super conhecida no mundo jurídico e tem especialização, é um renomado advogado justamente no tema direito eleitoral, que é o Dr. Alberto Luiz Rolo. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Daniel, agradeço o convite, é sempre um prazer poder dialogar com o pessoal de São Caetano, né? A gente já tem algum trabalho aqui feito há bastante tempo, então eu me sinto em casa. É uma honra, doutor, a gente sabe da expertise do seu escritório, do escritório do seu pai, do seu irmão também, são pessoas muito especializadas e justamente hoje a gente publicou para as pessoas falando, olha, vai para os candidatos em São Caetano, olha, o pessoal do escritório do Rolo vai lá no programa, então assistam também para vocês verem o que pode e o que não pode nessas eleições. Doutor, falando nisso, a gente até comentou um pouquinho no intervalo, campanha, muito rápido, 35 dias agora, e o que a gente pode fazer de campanha? Pois é, Daniel, nessas palestras que a gente tem falado, interior afora, justamente para esses pré-candidatos a vereador, a prefeito, vice-prefeito, a gente tem feito essa comparação. Agora, é a primeira vez que isso vai atingir os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, a campanha ficou reduzida para 35 dias. Então, a crítica que a gente faz é que sobra muito pouco tempo para o candidato se expor. Então, infelizmente, a tendência é a manutenção daqueles que já estão, né? Então, diminuir a porcentagem de renovação. Essa é a tendência que a gente sente, porque a pessoa, uma liderança nova para surgir, vai ter muito mais dificuldade com esse pouco tempo, né? Então, acaba sendo, a lembrança acaba sendo daqueles nomes que já de alguma maneira foram veiculados ou foram objeto de mídia há mais tempo, né? Alguém novo vai ter mais dificuldade. É verdade, mas muita gente hoje em dia se coloca como pré-candidato. O que esses pré-candidatos podem fazer? Eu sei que não é algo estabelecido, regulamentado juridicamente, mas se colocam como pré-candidato e isso não tem nenhuma vedação eleitoral. O que eles podem, ou por enquanto é só conversar com os amigos, expor uma vontade em ser candidatos? Então, Daniel, essa sua pergunta é importante. Por quê? Também é outra coisa que eu destaco nessas nossas palestras. Todo mundo que foi candidato na última eleição municipal, que foi em 2012, deve lembrar que agora em 2016 é quase tudo novo. Então, essa figura do pré-candidato foi criada agora por uma lei que foi do finalzinho do ano passado, 2015. Então, na verdade, a gente pode dizer que o pré-candidato pode fazer tudo, só não pode pedir voto. Então, ele pode falar dos planos de governo dele, dos projetos, se a rua precisa ser recapeada, se o meu posto de saúde ali do meu bairro está precisando de melhorias e assim por diante. Ele pode fazer propostas, pode fazer ideias. Eu sou pré-candidato, então eu quero trabalhar na saúde, na educação, na segurança e assim por diante. Só não pode pedir voto, só não pode complementar esse raciocínio. Eu quero melhorar o posto de saúde do meu bairro, então eu preciso do seu voto. Isso ele não pode fazer. Mas pode dizer, olha, se eu for eleito, eu sou pré-candidato, as minhas plataformas de campanha são essas. Isso ele pode fazer. Isso, divulgação de número. Uma dúvida, doutor, é que a gente vai falando e aí surgem dúvidas. O PEN, e também não estou direcionando a nada, mas o PEN usa PEN 51, é o nome do partido, PEN 51. De certa forma você está divulgando também o número do partido. Isso pode causar alguma implicação? Nessa pré-campanha não pode usar o número, nem o número do partido, qualquer que seja ele. Você deu um exemplo, nem não pode ser outro. Na pré-campanha, não. O que a gente está vendo na televisão, na propaganda do horário gratuito na televisão, no rádio, filícia ao partido tal, filícia ao partido tal. Então, nesse momento do primeiro semestre, né, do ano da eleição, as propagandas são dirigidas, são direcionadas a um reforço do partido, né? A um fortalecimento dos partidos. Sim. Então, lá na propaganda você vai ter o nome do partido e o seu número. Mas nessa pré-campanha não dá para usar o número ainda, porque senão você aí realmente acaba fazendo uma campanha antecipada, né? E na situação de uma campanha antecipada, quais as implicações? Multa, como era antes. A propaganda ilegal, propaganda antecipada, como já era antes, né? Tá. É multa. Então, pedir voto nessa fase sujeita, né, a pessoa que fez isso, a pessoa que fez essa prática, essa ilegalidade, a multa. E quem pode fazer essas representações? Qualquer pessoa que vê uma propaganda eleitoral lá se incomoda com aquilo ou com um pedido antecipado de votos,
se incomoda com aquela situação, qualquer pessoa pode provocar o Poder Judiciário ou o próprio Ministério Público? Qual é o caminho? Então, a gente tem como regra geral no direito eleitoral que quem tem legitimidade ativa, né, que é uma expressão jurídica, mas quem pode fazer essa provocação é qualquer candidato, que não existe ainda. Qualquer partido ou coligação que vai disputar a eleição, não existe ainda. E o Ministério Público. Então, neste momento, seu eleitor, e é importante a gente destacar isso, porque me parece que o eleitor deu uma acordada por esses últimos acontecimentos. Então, não vamos pensar só na Dilma e só no Temer, vamos pensar no local aqui. Sim. Então, se alguém exagerar, se alguém agir com ilegalidade ou violar a lei, o eleitor não só pode, como ele deve reunir as provas, tirar foto, ou gravar reuniões, ou o que for que as pessoas estão agindo ilegalmente e entregar para o Ministério Público. Entregar, inclusive, mediante um protocolo. Faz um protocolo. Senhor promotor eleitoral, trouxe aqui uma foto, 2 fotos, uma gravação que mostra uma reunião, que mostra um ato que eu acho, e o eleitor tem o direito de pensar, que eu acho que é ilegal. O senhor vai tomar as providências que deve, né? Então, é uma obrigação do Ministério Público a partir daí. Não significa que todas as representações vão virar uma representação perante o juiz eleitoral. O promotor vai analisar, o Ministério Público vai analisar. Mas o cidadão, exercendo a cidadania, exercendo essa fiscalização, né, pode denunciar e deve denunciar. E o partido político não ainda? Partido político, o mesmo caminho, pode oferecer para o Ministério Público. Para o Ministério Público. Direto representação ainda não? Ainda não, porque a gente não pode falar em candidato, em candidatura, né? A gente vai ter as convenções agora em julho e o prazo de registro é de 10 a 15 de agosto, né? Final de julho, começo de agosto as convenções, o prazo de registro de 10 a 15 de agosto e a campanha eleitoral, mesmo como a gente está acostumado, é a partir de 16 de agosto. Veja só quanto ainda falta e o pouco tempo que vai sobrar para fazer campanha, né? Sim. Agora, uma dúvida de todos os pré-candidatos. O que pode, doutor? Pode faixa, pode bandeira, pode jingle, pode o quê? Então, nessa época de pré-campanha... Não, desculpa, na época de campanha. Na época de pré-campanha, ele pode fazer a propaganda que achar que deve, como eu falei, sem pedir voto. Mas na época da campanha eleitoral também teve alterações importantes em relação à propaganda, né? Basicamente, o candidato vai ter que trabalhar com papel, adesivo, bandeira sendo agitada e boca a boca. A gente tem falado muito isso no boca a boca, né? Porque o que pode ser feito hoje a partir de 16 de agosto? Então, distribuição de papel, aquele famoso santinho, certo. E você, boca a boca, convencendo o eleitor, se apresentando e pedindo o voto do eleitor, eventualmente o voto da família, de quem o eleitor conhecer, e isso está perfeito. Propaganda, você pode, então, papel santinho, né? Você pode distribuir adesivos, mas tem tamanho, que é 50 por 40. A Justiça Eleitoral vai fiscalizar esse tamanho de adesivos. Você pode usar no carro aquele adesivo microperfurado, é o nome, no vidro traseiro. Por que microperfurado? Porque não atrapalha a visibilidade. Então, todo o vidro traseiro pode ter este adesivo microperfurado. E além desse adesivo, no vidro traseiro, mais adesivo 50 por 40. O adesivo todo esse é o tamanho 50 por 40. Aí você pode colocar na lateral. Eu me lembro que na campanha de 2012, alguns municípios aqui em volta usavam o envelopamento de carro, né? Não pode mais. Envelopamento não pode mais. E nos locais privados, né, nas casas das pessoas que têm o direito de mostrar preferência por esse ou por aquele candidato, só pode adesivo ou papel. Essa é a letra fria da lei, expressa da lei, adesivo ou papel. E mesmo assim tem tamanho, Daniel. Como adesivo ou papel? A pessoa vai colocar na parede da casa dela um adesivo ou um papel? Exatamente, é o que a gente foi pesquisar. A placa não pode? Não pode mais a placa. Aí precisa tomar cuidado, o apoiador, ou mesmo o candidato, que ele não pode transformar um eventual adesivo ou mesmo um papel, não pode transformar isso em placa. Porque já perguntaram para a gente e a gente conseguiu, né, mesmo que informalmente, consultar mesmo o Ministério Público, a Justiça Eleitoral. Olha, mas eu tenho lá um adesivo na parede, mas a parede ela não permite que ele fique colado adequadamente. Às vezes a parede ela é meio grossa, né, dependendo do material que ou é um tijolo, alguma coisa, quer dizer, então o adesivo não vai ficar preso. Eu não posso colocar uma ripinha de madeira, de plástico e dar umas pregadinhas lá? Não pode, porque aí vira placa. Ah, mas é o papel, mas eu só usei isso para transformar
para ele aderir à parede. Não pode. Outra pergunta que nós fizemos, eu tenho lá o papel, você é mais novo que eu, Daniel, eu sou um pouco mais velho, mas a gente fala que é o tal do lambi-lambi, que antigamente só podia o tal do lambi-lambi. Você punha o cartaz e passava a cola, chama lambi-lambi. Os eleitores mais antigos, o pessoal que está assistindo o programa mais antigo, vai se lembrar do lambi-lambi. Praticamente é isso. Aí nós perguntamos, mas se eu não quiser pôr o lambi-lambi, porque eu vou pôr o papel e passar a cola, de repente a pessoa não vai querer estragar a parede da casa dele. Né? Então eu posso colocar 4 taxinhas? 1, 2, 3, 4? Não pode, porque virou placa. Virou placa. Tudo aquilo que for transformar o papel ou adesivo numa placa, não pode colocar. Então, dá para perceber que a lei ficou bem mais rigorosa nesse sentido. E não dá para a gente dizer como é ou como foi a jurisprudência, porque nesse sentido a lei é nova. Então, eu acho que a taxinha é um pouquinho exagerado, mas vamos ver como é que a Justiça Eleitoral vai se comportar, vamos ver como o Ministério Público Eleitoral vai se comportar. Será que eles não estão tentando quebrar a história da pintura de muro? Porque assim, de certa forma, eles eliminaram a placa. Pelo que está relatando aqui, a placa já era, esquece, cortaram. Então, antigamente, eles pintavam os muros, agora não vai ter pintura de muro, então você pode fazer um adesivo aí. Um adesivo, mas tem tamanho, né? Até meio metro quadrado. Também você não pode pôr adesivo que vai pegar a parede inteira do muro da sua casa, né? Tem limite de tamanho. Agora, pode passeata, pode carreata, tem problema de horário, né? Comício, você vai fazer sempre comício, não showmício, não é? Você não pode levar cantor, né, sertanejo, alguém não pode ir lá para animar o comício. Não, comício é ouvir discurso daquele candidato pedindo voto. Agora, outra coisa, sabe que usava muito, eu me lembro na última eleição aqui na região, não só em São Caetano, em outras cidades aqui em volta, cavalete. Não pode mais cavalete. Aquele cavalete que ficava bonitinho na calçada com a propaganda do candidato, não pode mais. Aí não tem tamanho, não tem horário, não tem nada. Não pode. Cavalete está proibido. Eu acho que é interessante a história do cavalete não poder mesmo. Porque para você ter uma ideia, na última campanha, na última eleição, no último dia, aliás, no dia da votação, colocaram a imagem de um candidato e colaram o número do outro candidato. Então, olha a bagunça que se transformou. Ainda bem que o juiz estava chegando em São Caetano. Na hora que ele entrou em São Caetano, ele viu tudo isso e já mandou imediatamente tirar. Mas é um impacto negativo que isso tudo causa. Agora, o que os candidatos exploram bastante também são as reuniões. Lógico que, pelo menos na última campanha, não podia fazer um churrasco e chamar o pessoal para fazer uma festa. Era um evento político e aí tinha que ser muito mais restrito. Quais as regras para os eventos fechados? Nesse ponto, a legislação não mudou muito. Dá para você manter as reuniões, inclusive hoje, enquanto pré-candidato, você pode continuar fazendo as reuniões ou começar a fazer as reuniões e depois continuar. Só tomar cuidado com a data. E eu insisto, qualquer celular hoje grava. Então precisa tomar cuidado para você não pedir voto antes do dia 16 de agosto. Então hoje você pode fazer reuniões no seu bairro, em volta da sua comunidade e apresentar suas ideias. Olha, eu quero fazer isso, eu penso em fazer aquilo. A partir de 16 de agosto, aí sim você vai poder pedir voto. Olha, para que eu possa implementar aquelas ideias, eu preciso do seu apoio, eu preciso do seu voto. Então é só separar a data. Então pode fazer reuniões e, como você destacou, você não vai poder oferecer coisas, né? Não é reunião com churrasco, reunião com bolo, reunião com guaraná. Não. Você não pode dar nada para o eleitor. Então o eleitor também não pode ficar chateado com os candidatos, e essa é uma boa desculpa para os candidatos. É uma boa desculpa. Dizer, olha, eu não posso servir nem água, né? Quando muito deixar lá o bebedouro. Água não pode? Não, eu também estou exagerando, mas deixar lá uma água à disposição do pessoal que vai ouvir, que vai ouvir para também não passar mal, né? Às vezes o dia está mais seco ou não, mas nada além disso, nada de brinde, nada de uma canetinha, uma reguinha, nada disso. Nada, é uma reunião política, onde você vai para ouvir, discutir e colocar suas ideias. Antes de 16 de agosto é pré-candidato, depois de 16 de agosto é candidato. Interessante. Doutora, a gente vai a um rápido intervalo e a gente volta para falar sobre esse assunto, porque está muito interessante aqui. Bom, o programa Dias Melhores vai a um rápido intervalo e já volta. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
Com o CVV, aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. A gente está falando um pouquinho sobre direito eleitoral, já que a gente está próximo às eleições municipais, então a gente chamou o convidado, que é o Dr. Alberto Luiz Rolo, conceituado advogado que milita na área. Doutor, o Ed aqui da nossa produção trouxe para a gente uma pergunta muito interessante. A gente não pode, nas reuniões, os candidatos, eles não podem oferecer nada. Além de uma água, um café, isso é muito interpretativo também, mas é algo, assim, só para a pessoa não passar mal, que foi como o senhor colocou anteriormente. Agora, se o candidato ou pré-candidato estiver numa reunião, não foi no aniversário de alguém, tem lá 20, 30, 50 pessoas, e aí de repente o aniversariante chama, olha, esse aqui é meu amigo, ele é pré-candidato a vereador, ele quer falar um pouquinho. Pode ou não pode? Então, enquanto convidado, ou alguma coisa casual, aí não tem problema, e nesse ponto já tem jurisprudência. Já tem jurisprudência de candidatos que foram lá no churrasco para 1.000 pessoas, e o dono do churrasco, o dono da festa, convidou e deu lá a palavra por 5 minutos. E aí vale aquelas mesmas regras. Antes de 16 de agosto é pré-candidato, depois de 16 de agosto é candidato, aí pode pedir voto. Agora, não dá para usar isso como desculpa sempre. Isso. Eu não posso ser convidado para uma festa de aniversário Todos todas os as dias. noites e fim de semana, sábado e domingo, e aí me aproveitar dessa situação. Agora é lógico, você faz o seu aniversário, eu faço o meu aniversário, a gente, de repente, no meio dos nossos convidados, tem alguém que é candidato e a gente dá a palavra para essa pessoa, aí não tem problema. Olha que coisa, o meu aniversário é dia 2 de outubro. Então, você vê, vai ser dia 2 de outubro, é no domingo. Dia da eleição. Então já não vai mais poder, porque aí não pode boca de urna. Eu não posso fazer minha festa? Não pode, você faz a Poxa. festa, mas não chama ninguém para falar. Não que aí pode é boca falar. de urna. Ó, já quebrou o meu barato. Então eu posso fazer no dia 1, né? Faz no dia 1 é o do meu pai. Aí no dia 1 dá para fazer. No dia 1 eu posso, né? Doutor, as pessoas que exercem cargo comissionado, secretários ou qualquer outro tipo de cargo comissionado, tem um tempo prévio para afastamento. Qual que é esse período? Esse período, inclusive, dos mais... Já se foi. Os mais, de uma categoria mais elevada já teria ido. Em tese, né, normalmente são 6 meses é o prazo máximo, então já foi. 4 meses, algumas possibilidades para prefeito, e 3 meses também os cargos mais que não exercem função de comando, né? Então esses cargos de 3 meses ainda está em tempo, né? Então 3 meses, mas assim, se não tiver orçamento, se não tiver poder de mando, né, de você influenciar. Na verdade, o objetivo da lei, do legislador, quando exigiu o afastamento, é evitar que essas pessoas que exerçam determinada função de comando, e você mencionou o secretário municipal, elas tenham que sair dessa função com tempo suficiente para evitar qualquer tipo de influência, né? Por isso, o secretário municipal já teria, o prazo já passou, seriam 6 meses, né, de afastamento. Agora, olha só como a lei foi alterada no final do ano passado e motivou, causou uma situação interessante, porque antes os funcionários, qualquer funcionário municipal tem direito de ser candidato também. Sim. Mas antes os funcionários já pediam afastamento com a decisão da convenção nas mãos. Quer dizer, eu sou candidato, está aqui a decisão da convenção, então eu requeiro afastamento. Agora não. Como as convenções vão ser só lá na frente, tem muito candidato que está tendo que pedir para sair já sem ter certeza sequer se vai ser candidato ou não, né? De repente não é escolhido na convenção, como é que faz? Entendi. Doutor, tem uma pergunta aqui, é do Diego, e vai nessa linha do que a gente estava falando agora. Há quantos dias para a votação o candidato não pode mais se manifestar pedindo votos? Até as 22 horas do sábado, da véspera. Então, se a eleição é domingo, 2 de outubro, você lembrou, então até as 22 horas do sábado. No sábado pode fazer carreata, passeata, pode fazer comício, pode distribuir papel. Até sábado a propaganda está liberada normalmente. E o candidato pode votar vestidinho com a camisa dele? Precisa tomar cuidado, porque na verdade camisa você não pode fazer. Agora, se o candidato quiser ele mesmo fazer uma camiseta e colocar o número dele, votar pode. Aí a gente entra naquilo que a lei fala de manifestação individual no dia da eleição. No dia da eleição,
A gente já passou, e aí eu já falei que eu sou mais velho que você, Daniel. A gente já passou por Acho que muitas não muito, alterações, acho que não muito. muitas alterações na lei. Então já houve momento em que podia fazer boca de urna a 200 metros da escola, a 500 metros da escola. Nós já passamos por isso. Sim. Hoje não pode mais. Boca de urna no dia da eleição, Proibido. nenhuma. Agora, o que a lei permite? E é a expressão da lei, manifestação individual de vontade. Então, se eu sou candidato, estou com uma camiseta pintada o meu número, rusticamente, não é alguma coisa que eu mandei fazer, Sim. porque não pode, eu posso votar e ir para casa embora. A gente costuma dizer, eu falo isso nas minhas aulas, que eu dou aula disso, são 3 Vs. Que é vai, vota e volta. Não pode ficar passeando no colégio eleitoral, nem passeando na rua, porque a lei fala manifestação individual. Posso deixar o adesivo no meu carro? Lógico que pode. Agora eu não posso fazer carreata. Eu posso estar com a bandeira do meu candidato na janela do carro? Pode, não pode fazer carreata. Então, manifestação individual e silenciosa no dia da eleição, que é no domingo, dia 2 de outubro. Entendi. E o Diego Schultz, ele é um rapaz aqui de São Caetano e ele tem até um grupo de Facebook muito grande. Eu acho que é um dos maiores. Um é maior de São Caetano e o outro é um dos maiores da região. E campanha nas redes sociais. Facebook hoje em dia é moda. Mesmo raciocínio, Diego, né? Diego. Mesmo raciocínio. Agora, o que não pode, o que significa? Pré-campanha agora, então ele pode divulgar as ideias eventualmente de algum candidato que ele acha interessante e difundir essas ideias, mas como pré-candidato. A partir do dia 16, candidato. Agora, nunca, de forma alguma, campanha ou exposição patrocinada, paga. Não pode. Essa exposição tem que ser... Nem como pré-candidato? Nem como pré-candidato. Não pode, na internet não pode ter pago. Se você tem o seu blog, o seu site, o seu Face, você vai expor e falar bem daquela pessoa que você acha que vai ser um bom político, né, um pré-candidato, mas sem receber. Agora me surgiu uma dúvida. Suponhamos que eu quero me autopromover. E aí eu serei candidato nas próximas eleições, mas sem fazer menção a voto, a nada disso. Crio um perfil meu, uma página minha, e patrocino essa página para que todas as pessoas... Daniel Pastorim. E aí eu patrocino essa página em si. Então o número de pessoas a acessar o meu trabalho vai ser muito maior. Pode? Isso é o que a Justiça Eleitoral está querendo evitar expressamente. Eu ouvi outro dia uma expressão, vou repetir, você turbinar o seu Face ou o seu blog, o que for, com acessos. Por exemplo, tem gente que sorteia, eu vou sortear um livro, eu vou sortear não sei o quê. Isso não pode, os acessos têm que ser espontâneos. Os acessos têm que ser espontâneos, você não pode, porque senão você permite o patrocínio de pessoas jurídicas ou de empresas, e aí você está burlando aquela vedação, que é recente, de fazer doação de pessoas jurídicas, né? Patrocínio de alguma maneira de pessoa jurídica. Porque pessoa jurídica não é só a doação da pessoa jurídica, não é só a doação em dinheiro, pode ser a doação em bem estimável em dinheiro. Então, de repente, você vai lá, uma empresa daqui da região, doa um carro para ser sorteado, por exemplo. Não pode, isso não pode, para você turbinar os acessos. Tá? Os acessos têm que ser espontâneos. E as campanhas negativas? Publica um vídeo ou uma imagem negativa em desfavor de um outro candidato e turbina essa... Mesmo raciocínio, vai servir para a internet aquilo que vai servir para a imprensa escrita, para a mídia ou rádio ou televisão. Aquele que se sentiu ofendido pode ir diretamente, aí talvez a gente possa ter uma outra vertente, um outro caminho, que é o Código Civil, o Código Penal, se for crime, injúria, calúnia, difamação, e aí pedir diretamente para aquela notícia, para aquela publicação ser retirada imediatamente. Mas no âmbito eleitoral já fica um pouco... A mesma coisa. Então, a propaganda negativa também é uma forma de propaganda. Agora, depois que começar a campanha eleitoral do dia 16, é lógico que você, para fazer uma boa campanha, vai ter que fazer comparação. Olha, sim, eu fiz assim. Antes o rio enchia, agora não enche mais. Antes faltava água, agora não falta mais. Antes não tinha uma ponte para atravessar, hoje tem a ponte. Quer dizer, então é normal. E aí não é propaganda negativa, aí você está fazendo uma comparação. Sim. Agora, ficar só falando mal, e isso a gente teve em muitos, e tem ainda, né? Aqui na região, em outras cidades aqui em volta, jornais que são criados especialmente na época da eleição
para falar mal do outro. Isso. Então, se isso acontecer, e aí na época da eleição, o candidato que se sentir ofendido vai lá e pode pedir, inclusive, a busca e a apreensão. Neste momento que é de pré-campanha, alguém que queira ser candidato e se sinta ofendido, é pré-candidato hoje, vai no Ministério Público e pede para fazer a busca e a apreensão, né? E numa situação dessa, onde o jornal é praticamente voltado para um determinado candidato, e a gente vê que aquilo ali se estende por um ano, distribuído porta em porta, inclusive, uma quantidade muito grande. Isso pode caracterizar alguma violação eleitoral a prejudicar a candidatura do próprio concorrente? Com certeza, já houve aqui em eleições passadas, não em São Caetano, mas cidade aqui em volta, ficou provado no processo judicial, no processo eleitoral, que havia um interesse daquele jornal que falava bem de um determinado candidato, porque aquele jornal fazia publicidade da prefeitura. Então, se fazia publicidade da prefeitura, em tese, em troca, fazia a publicidade do candidato do prefeito, né? E isso ficou provado na ação judicial, que havia uma vinculação entre o contrato de publicidade da prefeitura e a exposição positiva só de um determinado candidato. Isso foi provado, a ação foi julgada, procedente, e houve consequências para esses réus nesta ação. Então, pode acontecer sim. Agora, sabe uma coisa que eu acho importante destacar nesse momento, Daniel, que é uma inovação da lei? A sua pergunta leva a gente para o lado do abuso dos meios de comunicação social, abuso do poder econômico, né? Agora, nas palestras que eu tenho participado, inclusive semana passada com o presidente do TRE, com juízes eleitorais, inclusive com o juiz da primeira zona lá de São Paulo, foi aventada uma outra possibilidade de abuso, que é o abuso do poder religioso. Isso também é importante, quer dizer, é como uma nova forma de abuso, essas ameaças ou esses votos de cabresto, quer dizer, mesmo dentro da igreja, qualquer que seja a denominação, nós não estamos falando aqui de denominações específicas, o fiel tem o direito de ter a cabeça dele liberada para votar em quem quiser. Então, nada de dirigente de igreja, não vou mencionar nomes, mas nada de dirigente de igrejas dizer, olha, vota no candidato da igreja, senão você vai para o inferno, sabe? Isso é abuso do poder religioso. E vai ser alguma coisa nova para essa eleição, mas me parece que a Justiça Eleitoral notou que isso tem acontecido com um volume maior de uns anos para cá e está orientando que os membros do Ministério Público Eleitoral e os seus juízes fiquem atentos para isso, porque é uma nova forma de abuso, né? Você faz um curral eleitoral dentro de uma igreja, então você está tirando a liberdade do fiel de pensar. Quando muito você pode, fora da igreja, porque dentro da igreja não pode fazer propaganda eleitoral, dizer, olha, esse aqui é o candidato que está mais próximo né, da nossa fé, dos nossos trabalhos, é o que participa mais, então vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho em torno do nome dele, alguma coisa bem leve, mas não ameaçar que vai para o inferno, não, isso não pode. Não pode mais, né? Não pode mais. Doutor, a minha diretoria aqui está me pedindo para parar, mas uma última, por favor, pesquisa eleitoral. Pode, não pode, já pode. E se publicarem uma pesquisa que é meio fajuta? A multa de pesquisa eleitoral é uma das maiores que tem, se não a maior, na lei eleitoral. Então, as regras continuam as mesmas para pesquisa. Você tem que entrar no site lá da Justiça Eleitoral para registrar a pesquisa, quem pagou, quanto pagou, qual é o nome do instituto que está fazendo, quer dizer, informações oficiais. E quem frustra o resultado da pesquisa? Então, e aí tem outra consequência séria que o pessoal não presta atenção. Além da multa, a multa eu vou pagar, sei lá, 200 mil reais, 300 mil reais, de repente não significa muito, né? Para algumas pessoas, para mim significa. Mas tem também a parte penal, criminal, o responsável pela divulgação da pesquisa, ou seja, não é só aquele que faz a pesquisa, aquele que divulga a pesquisa, né? Também fica sujeito a crime, também tem um tipo específico na lei que fala que é crime. Então, o eleitor tem que ficar atento, sim. Agora, lógico, o que não pode mais é enquete, Daniel. Eu me lembro que a gente presta serviço para uma rádio lá em São Paulo e essa rádio ficou famosa por fazer enquete. Então, enquete não pode mais. Não pode mais. Nem enquete no Facebook, né? Enquete não. Enquete é aquela que não tem metodologia para o telespectador, o eleitor entender. Pesquisa tem metodologia científica. Pesquisa não é qualquer coisa. Tem gente que reclama, né? Fala, mas eu nunca fui pesquisado. Mas tem uma metodologia científica. Enquete não tem. Então, agora estão proibidas as enquetes. Doutor,
obrigado por participar do programa. Desculpa a rapidez aqui, mas é que o pessoal está cobrando para a gente finalizar o programa. E fica o convite para próximas pautas. Eu peço aqui até um tempinho a mais para a gente conversar, porque esse assunto está no ar hoje, está em pauta. Então, eu te agradeço por participar do programa. Eu agradeço, Daniel, agradeço os eleitores de São Caetano. Eu estou à disposição, é só convidar que eu volto. Obrigado, doutor. Bom, obrigado a todos que assistiram o programa Dias Melhores. Todos os candidatos e pré-candidatos, fiquem espertos. Um abraço.